Olá, esse vídeo é para compartilhar uma oportunidade que eu acho que é um tesouro, especialmente para quem faz arte marcial, mas é um tesouro cultural e é uma oportunidade que a gente tem para desmistificar um pouco sobre o que significa a peça espada de samurai, conhecida assim, né? Uma espada de arte. Algumas experiências são naturais que trazem, cada um tem um interesse específico sobre a espada. O meu, como sempre, desde criança, pratico Budô. Eu estou sempre interessado nisso. Algumas experiências, há alguns anos atrás, logo no começo da minha carreira no Aikido, na faixa preta ainda, alguém apareceu com uma espada na academia, pedindo para ver se alguém avaliava o que era. Eu deixei todo mundo se divertindo com a pequena e fui para um canto com a longa, como essa. E lá eu fiquei experimentando, sem movimento, só sentindo o que ela tinha para me dizer. E devolvi. Eu não sei se era autêntico ou não, todo mundo ficava cortando para ver como ela era afiada. Ninguém sabia dizer o que era. Depois da aula, fechava a academia e fazia os meus sutras, minhas orações, sozinho. E nessa noite, quando eu fui sentar para fazer os meus sutras, assim que eu fechei o olho, uma sensação de fio, como aquela lâmina tinha, energética, nada místico, simplesmente a sensação do fio. Não era, eu não estava com um ki expandido, eu estava com um ki energia, né? A minha energia estava sintetizada numa linha. Foi uma experiência interessante, não mística, uma coisa simples, mas experiência para mim. Segundo momento que foi significativo, quando eu segui a vida profissional independente, a simbologia que me veio à cabeça em partir para o mundo foi que eu deveria ser a minha espada. A simbologia da espada, já desde aí, eu tenho que ser a minha espada como pessoa. E tenho que enfrentar o mundo como eu entendo que a espada simboliza tudo que é, segundo a linguagem do Budô, né, e do Aikido. A outra experiência foi no Japão. Eu estava viajando e teve um momento de turismo e passei por uma loja que para mim era uma bicicletaria de espada. Um monte de tranqueira velha pendurada, bicicletaria das velhas, das antigas, não essas novas modernas, né? Um monte de tranqueira velha pendurada, tudo exposto assim. Eu passei, achei surpreendente, não entendia nada, achei interessante como é que estava aquilo e fui embora. Não significou nada demais para mim, além de interessante e curioso, turístico. Eu fui descobrir mais tarde que é uma das lojas mais importantes do mundo. A próxima experiência que foi significativa foi quando eu conheci o mestre Laerte Otayano, que é um representante da NBTHK no Brasil, que é a entidade governamental do Japão de preservação da espada original, da cultura toda dela. E numa exposição que ele fez, ele permitiu que eu pegasse 2 peças na mão. Nada místico também, mas aquelas 2 peças ficaram vibrando na minha mente. Assim, eu não fiquei impressionado, lembrando como uma peça de arma, uma coisa. Eu não queria lembrar de nada. Eu gostei da exposição, foi muito legal, mas aquelas coisas vibravam por si mesmas. Então eu voltei e pedi para ele se ele podia me autorizar a aprender sobre isso, porque além da simbologia me havia tocado mais profundamente do que eu esperava. A exposição dele e o contato pessoal com a peça. Eu trabalhava em 3 cidades a semana inteira, tinha esposa, filho, e ainda assim, todo sábado eu passava na casa dele, quase o dia inteiro, uma tarde inteira. Era um tempo que eu deveria estar com a família, mas quando eu voltava para a minha família, todo mundo percebia como eu estava. Muito inspirado. Era uma experiência de trazer para casa inspiração. Lá, além das espadas, a gente via o kyoe, que são estilogravuras clássicas, porcelana japonesa, chinesa, jade, diversas áreas da cultura, porque ele, como antiquário, trabalhava na área oriental das antiguidades, então tinha peças e ele era um erudito sábio. Aquele intelectual que gosta de se exibir e oprimir a ignorância do outro. Não é nada disso. Um erudito, um conhecedor de muita cultura
e com sabedoria de lidar com isso, e foi uma pessoa muito generosa, receptiva. Foi assim uma experiência espetacular conviver com ele, a família dele. Infelizmente ele faleceu em 2013. Então essa é a minha introdução pessoal nesse ambiente. Otayano Sensei falava pelo menos umas 5 línguas. Japonês naturalmente fluentemente, falava e lia, o que é fundamental, né, inexorável. Nem só o inglês resolve tampouco nesse tema. O japonês, falado e escrito, é fundamental. Enciclopédias, coleções gigantescas, para tratar de milhares de autores ao longo de um milênio, períodos, escolas, etc. Otayano Sensei, era um togishi, era polidor, então ele polia e preservava a espada, avaliava, também comercializava, mas nível de comercialização clássica. A casa Otayano não era uma loja de shopping center, então era alguém que provia o seu cliente de cultura, de entendimento sobre as peças, de poder apreciá-las, que é o que a gente vai ver um pouco hoje. Então, em diferentes períodos, com mais ou menos guerra, com mais ou menos cavalos, com ou sem armadura, com mais ou menos restrição, essa peça foi tomando dimensões, proporções diferentes, mas por volta de 700 e 900 é considerado o início das primeiras peças dessa linha do samurai, que se tornou a clássica, e até 1200 já haviam as 5 grandes escolas, chama Gokaden, que definitivamente seguiu até 1868, na Reforma Meiji, quando se encerrou, por decreto, a classe samurai social, a classe social dos samurais. A lâmina era, como eu falei, por séculos, foi chegando até a definição mesmo das escolas, da estrutura toda, do projeto espada de samurai. Significa, foram gerações, não teve um gênio, uma geração, foram gerações de refinamento, de estruturas, de forjar. Ou seja, quando começou mesmo a estrutura formal, já eram mestres espadeiros, não era mais um ferreiro. Era já mestres vindo de linhagens, de famílias, que já tinham toda uma tradição e já especialistas na forja. Os primeiros, em especial, desde a matéria-prima até a peça final, era toda feita por esses mestres espadeiros. Eu não vou entrar em detalhe porque esse tema está disponível à vontade na internet, então não vou explicar detalhe por detalhe isso, mas é importante registrar que cada peça tinha todo um processo gigante de polimento. Essa matéria-prima era purificada, aço, forjada, martelada, 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 purificando até que ficasse o aço mais puro. Precisava chegar na pureza do material, na pureza da forma, na rigidez correta, flexibilidade correta e no corte qualificado que tem essa peça. Tudo isso precisava de muita maestria para desenvolver. Repito, isso era produzido por mestres espadeiros. Então, como introdução à exposição que eu quero fazer, eu quero apresentar essas peças primeiro. Então, como você pode ver, uma peça só no estojo, escrito em japonês ou chinês. Linda, brilhante, parece novinha, está tudo bem preservado. Mas, como se der para ver, não sei se dá para ver pela câmera, é uma peça industrial, tem até a marca da indústria aqui. Então, obviamente, é uma réplica industrial. Não é uma espada, é uma peça de aço inox, sem qualidade artística. Essa outra peça aqui é uma peça com uma montagem bem bonita. Uma peça moderna, ela deve ter aproximadamente uns 30 anos. É uma peça também que não é autêntica, obviamente, porque tem uns 30 anos e é bonita, bem produzida, mas é uma réplica. Para você ter noção, essas peças têm a mesma idade, aproximadamente 30 anos, essa faca e essa espada. Essa espada sofreu um maltrato.
e ela tem 30 anos e sofreu um único distrato quanto à preservação dela, e veja o estado que ela está. Se possível restaurar essa peça, teria que poli-la, e isso praticamente ia descaracterizá-la. Não chega nem a valer, porque vai desqualificar a peça, mesmo sendo moderna. 30 anos aproximadamente. Essa é uma parte inicial que qualquer pessoa em loja de shopping center encontra. Essa aqui já tem um pouco mais de especialidade. Mesmo assim, não se trata de uma peça original, uma peça artística. E é esse o ponto. Nós queremos tratar da peça artística. É o tema. Não estamos falando de arma, porque qualquer uma dessas aqui corta, inclusive. O tema é outro. Agora nós vamos começar a tratar de peças autênticas, originais. E como eu sei disso? Porque o meu mestre me disse que era, ou que são. Porque, como vocês devem ter visto nas peças anteriores, não basta olhar assim, bater o olho e diferenciar. E nós vamos apreciar um pouco disso. Começa pelo seguinte dado. Essas peças todas são seculares. Estão preservadas em ótimo estado, porém, sendo todas originais e autênticas, o correto para lidar com elas e mantê-las preservadas seria usar luvas, usar máscara, para que elas continuem testemunhando a história que elas testemunham. Então, sem grandes abusos, nós vamos fazer isso de forma mais íntima, mas não é o procedimento formal. A primeira coisa que eu quero apresentar são as formas. Nós não temos algumas aqui, obviamente, né? Mas a tate, tem tanto a militar quanto a cerimonial, é aquela que fica pendurada, basicamente na armadura. Ela fica horizontal e com o corte dela, a curva, né? O corte dela para baixo. Nesse sentido. Ela fica pendurada por anéis fixos na bainha, que chama sayá, e fixadas à armadura. Essas são as tate, tanto cerimonial quanto militar, e tem várias categorias aí. Essa aqui é a que nós conhecemos, se chama bukezukuri. Essa é a forma básica de usar esse formato. As armaduras, basicamente, como acabam as grandes guerras, a partir de 1600, por volta desse período, as armaduras se dispensam. Então, essas peças são as mais usadas, porque elas ficam, como a gente conhece, mais famoso, na faixa, dentro da vestimenta da época kimono. Então, são diferentes peças. Esse outro formato se chama shirasaya. Então, é um estojo para preservar a lâmina, que pode acontecer por diversos motivos, como são peças seculares, diversas razões podem causar a montagem não ter sido vendida, ter sido estragada, ou você quiser simplesmente mandar ou pedir para polir, você envia só a lâmina, não envia a peça inteira. E a apreciação formal, hoje em dia, ou moderna, não é hoje em dia, faz algum tempo já, é apreciada isoladamente. Você aprecia a peça, a lâmina, e as peças de montagem isoladamente. Então, nós temos uma espada longa, outra longa em shirasaya, que é só o estojo dela. Essa aqui representa um pequeno wakizashi, que é a espada média, que formaria o daisho, que é o que caracteriza a classe samurai a partir de por volta do ano 1600, sem armadura, e formaliza essa classe social dominante no país. Então, essa classe social devia usar a espada longa e a espada curta, chama daisho, esse conjunto. Essa aqui é um pequeno wakizashi, ok? E aqui nós já temos um tantô, já é uma faca, outro tantô, um mais cerimonial, um mais artístico, outro mais básico,
né? Mais militar, mais de uso, e esse feminino, basicamente para usar na manga do kimono, coisas assim, para a defesa pessoal na mulher. Depois nós podemos ver detalhes delas, mas por fora, basicamente, temos isso. A apreciação, basicamente, tem rituais complexos. Então, como aqui não há uma aula sobre isso, é só uma exposição, eu não vou me aprofundar nisso. Tem todo um ritual, uma linguagem, um código de agendamento para você ir ver a peça, a pessoa preparar a peça antecipadamente para poder expô-la. Tem toda essa conduta ética que é preciso ser observada, e como aqui não é uma aula, eu não vou entrar em detalhes, mas é importante saber disso. A primeira apreciação, a primeira coisa que nós vamos fazer quando apreciar, quando estiver em mãos, é apreciar a montagem. O fushi kashira são essas duas peças que fazem a montagem da tsukake, cabo, a pele de arraia ou de tubarão dentro, fita de seta envolvendo. Todas essas peças que estão desde a montagem no cabo, inclusive na bainha, podem eventualmente ser peças de colecionismo por elas mesmas, especialmente as do cabo. Então, fushi kashira, com as peças de empunhadura, o komatsuba, elas compõem, essas peças compõem um tema. Então, se você olhar por aqui e compor com a tsuba, que é esse protetor da mão, normalmente tenta-se compor um tema do que você vê aqui. Essa peça vai compor um tema aqui, por exemplo, um dragão. Aqui também vai compor. Aqui também temas semelhantes. Aqui pode ter um céu, um mar, algo que componha um quadro. Então, o conjunto pode ter, não é necessariamente assim, mas depende do nível de qualidade artística da peça. Isso aqui é uma composição da mais simples às mais ricas, né? São peças mesmo de ourives mesmo, compostas de diversos materiais. Essa aqui é uma bainha, chama saya, não é a básica, ela já é uma bainha refinada. Para fazer esse trabalho aqui demanda bastante qualificação. Obviamente, todo mundo conhece essa aqui, né? Que tem a laca preta, é a mais básica, todo mundo conhece como básica isso aqui. Cada peça, essa peça aqui, por exemplo, é um projeto do Otayano Sensei, executado pelo filho dele, um artista de alta especialização. É moderna, mas segue os padrões clássicos tradicionais como ele conhece. Então você veja a riqueza que tem na produção dessa peça, na laca, em esculpir, nos relevos e tudo isso. Peças mais sofisticadas, peças mais básicas, tudo isso precisa ser apreciado detalhe por detalhe, formalmente, com todo o critério e resguardo nos comentários com relação a, por exemplo, o proprietário da peça, caso seja, né, tratado nesse sentido. Dando sequência à ordem de apreciação, repito ou insisto, tem toda uma etiqueta de transferência de uma pessoa para outra, como que faz isso. Como não é uma aula, eu não vou entrar em grandes detalhes, mas é preciso prestar atenção nesse tipo de cerimônia. Porque é uma questão de segurança e etiqueta, respeito com a peça, respeito com o proprietário, e entendimento do que se está falando. Tem um código para tratar disso. Um elemento vital: jamais coloque a mão na lâmina. Como eu falei, não é nem para respirar perto dela. O correto é usar luva e usar máscara. E jamais coloque a mão na lâmina por várias questões. Primeiro, obviamente, segurança. Segundo, a oleosidade da mão pode transferir potenciais de ferrugem que vai consumir uma lâmina que está circularmente preservada. Enfim, são vários elementos óbvios que você não deve colocar a mão na lâmina. Etiqueta básica, vital saber disso. Jamais coloque a mão na lâmina. Agora nós vamos tratar da lâmina. Então,
Primeira coisa, como pegar a lâmina? Como pegar a espada, para começar. A espada jamais deve ser virada para baixo. Ok? Ela tem uma trava, então toda vez que você for segurar, ou colocar, ou passar para alguém, isso aqui está para cima, o cabo está para cima, porque ela eventualmente tem uma trava boa, mas qualquer chacoalhão pode, e eventualmente nem essa trava chega a ter, dependendo de vários aspectos, por exemplo, a idade, desgaste, ela virou, cai. Então isso aqui não se, né? Se começa a sair, você já entendeu que não vai dar para segurar na lâmina para não cair, né? Primeiro elemento, então, como pegar a espada. Segundo, como desembainhar. Desembainhar significa tirar a espada da bainha. O procedimento correto é tirar a bainha da espada. A espada fica fixa. Então, dependendo se é leve ou não, essa aqui, por exemplo, tem uma trava forte, destrava, tira a bainha da espada, não puxa a espada, vai tirando a bainha, deixa a lâmina em segurança, todos ao redor em segurança, você em segurança, e pousa a bainha, corte para cima, tudo. Primeira coisa que tem que observar são as formas mais amplas. Então, vou colocar na vertical, observar o tipo de lâmina que foi colocada aqui, se ela é fina, se ela é grossa. Enfim, tem vários elementos que a gente não vai entrar em detalhe aqui agora. A curvatura dela, basicamente, ela pode ser Koshizori, quer dizer, começar desde aqui, pode estar mais no meio, ou pode estar mais na ponta, varia, depende da curvatura, então precisa identificá-las e precisa aprender, porque são sutis essas diferenças, para quem não conhece mais ainda. Olhar cada elemento que você puder observar, um dos elementos mais característicos da espada, que nesse formato clássico, tem vários formatos, mas esse é o mais tradicional, é o shinogi, que num corte transversal tem o formato de um diamante. Ok? Então, como a gente conversou, a estrutura dela durante séculos foi estudada e essa estrutura é a básica, ficou assim, definitivo, com algumas variantes excepcionais. Observando curvatura, dimensões, o tamanho da ponta, por exemplo. Então, você pode ver, em relação a essa ponta e a outra ponta, dá para ver claramente a diferença de cada uma. Então, tem grande, tem pequena, tem média. Você também tem os horimonos, que nesses casos aqui nenhuma tem, mas horimonos são, por exemplo, sulcos, ou esculturas, né, de dragão ou divindades, Fudosama, para quem é da arte marcial conhece bastante, por exemplo, ou outras divindades. O dragão com aquela buscando a pérola da sabedoria, é bem clássico, inclusive uma coisa muito simbólica, um dragão buscando a pérola da sabedoria. Numa espada tradicional, você vê que nós estamos tratando, mesmo no período dos samurais, de sabedoria. Quer dizer, não era a guerra matar o auge do samurai, era a sabedoria que era buscada. E aí essa simbologia dessa peça, por isso ela alcançou esse ícone que ela tem, um dos elementos. Outro elemento também, já falamos da curvatura, da ponta, das espessuras. Ainda na observação da lâmina, é possível diferenciar aqui também. Você pode observar que essa peça é basicamente paralela. Essa peça já vai afinando, da base para a ponta, ela vai afinando. Enfim, são características que vão distinguir períodos, escolas, autores, não são ao acaso. Outro elemento que tem também
a ser observado. Aqui vai, não sei se dessa distância vai dar para ver. Aqui tem um dente, que chama kizu, esse tipo de lesão na espada, né? Dependendo do tipo ou da proporção, pode ser maior ou menor e pode matar ou não a espada. Por exemplo, um dente que ultrapassa a linha da têmpera acabou com a tensão e com todo o conjunto de tensões que formam a qualificação da lâmina para corte e para esgrima. Então, pode até ser interessante, mas assim, como espada, ela morreu. Apreciando agora, a gente vai entrar na pele. Conforme a forja, o tipo de forja, ela vai criar uma pele, chama diradá. Essa parte de cima, a primeira, é espelhada. Essa segunda parte, descendo, ela mostra o tipo de pele, tem diversos tipos de pele, normalmente semelhante à madeira, com nozes de madeira, ou com óleos de madeira, ou com fibras de madeira. Então depende com a intencionalidade do autor, não é o que sai por acaso. Conforme ele quis criar isso, ele expressa aqui. Embaixo vai ter o ramon, que é a têmpera, e cada têmpera vai ser basicamente o ponto culminante da obra, que é onde vai estar a principal característica do autor. Existe, por exemplo, autores que fazem o desenho da paisagem da região, outros têm características específicas de cada ponto ter uma característica que ele coloca em todas as peças dele. Enfim, tem uma enormidade de coisas a ser examinada aqui. O mais interessante é que, assim, tudo com fogo, martelada, né? Forja e com requintes que você precisa apreciar aqui, que eu estou falando não dá nem para ver. E precisa entender para achá-los. O ramon, essa têmpera, tem várias características, períodos, escolas, não podemos entrar em detalhe aqui para não tomar muito tempo. Ela vai dando sequência e ela tem uma característica própria quando chega na ponta, chama kisaki, né? O ramon vai se chamar boshi. Boshi é a têmpera na ponta. É tão sofisticado isso aqui que tem nome próprio. Isso se chama ramon, isso se chama boshi, porque conseguir fazer a têmpera ali e a sofisticação que precisa, tem várias possibilidades também, e autores e tal. Enfim, é uma das riquezas muito grandes da peça que vai dar muito brilho para ela. Além do shinogi, o boshi é marcado pelo yokote, que é essa divisão que tem nessa região. Ok? Então, o yokote segue toda uma proporção. Por que é importante notar isso? Porque o yokote não está em qualquer lugar. O shinogi não está em qualquer lugar. As dimensões da lâmina não são aleatórias. As proporções colocadas, tudo que eu mostrei para você, você encontra harmonia. Elas não foram colocadas ali à toa, elas seguem linhas, escolas de muito estudo que proporcionam uma harmonia do conjunto, que justifica cada parte estar ali naquela condição e que dá o brilho para toda a peça. Então, essa parte é muito interessante de observar também. Dentro dessas observações, por exemplo, nós temos aqui alguns modelos interessantes. Essa aqui é uma moroha. Significa que ela é inspirada na espada moura. Dá para ver a curvatura dela? Não tem yokote, por exemplo. Ela é inspirada em. É uma característica, uma peça importante e rara. Isso aqui é um tantô, um clássico tantô. Para quem faz budô japonês, esse aqui é o oficial, é um bem clássico desse. Os tantôs são muito difíceis de encontrar. As peças mais fáceis de encontrar são as wakizashi, porque o samurai usava a longa e a curta. A curta, que é o wakizashi, aproximadamente essa peça, ela podia usar para o comerciante ou quem tivesse condições de ter uma peça dessa, que era bem cara, podia ter. Então, elas são bem mais encontradas e bem mais luxuosas, inclusive. Essa peça, por exemplo, dá para ver bem uma das características dela. Essa aqui não tem o shinogi. Ela é reta. E essa aqui é bem mais grossa, né, do que a proporção dela. Dá para ver a característica específica dela.
Então, por exemplo, chama Yoroi-doshi, que é para atravessar a armadura, uma característica bem clara dela. E essa aqui é uma lâmina feminina, delicada, que é para a mulher e não é para defesa, não é para combate, é para defesa pessoal. Então a delicadeza dela é natural, são peças raras. Eu vou apresentar nessa condição para poder ser observada, preservando a lâmina o máximo possível. Tem um rabaque, que é essa peça de encaixe da trava da espada. Eu vou poupar o máximo possível. Primeiro ponto é quantos, Mekugi-ana chama, quantos furos vai ter. Você pode ter uma peça, um furo, que é o original, ou outro, e até mais que dois, inclusive, por razões diferentes. A peça pode ter sido cortada, pode ter sido adaptada, elementos diversos ao longo pode até ser um pino de segurança. Vários elementos podem causar haver mais que um pino, né? Então, mais que um furo no nakago. O nakago é o cabo, né? A parte de dentro do cabo. Com o nakago, ele vai ter o corte final dele a ser observado. Normalmente, quando está reto, é a característica daqueles que foram adaptados, encurtadas, lâminas, por razões diversas. E vai ter o yasurime, que são linhas. Nós vamos apresentar as possibilidades básicas delas, com mais detalhe, e que você precisa encontrar aqui, que vai fazer parte da identificação de período, escola, autor, etc., que são registros formais. Inclusive aqui, no nakago, é onde ficam as assinaturas. Então, feita a cinzel, eventualmente tem as assinaturas. E sempre a assinatura é a última coisa a se observar, porque a assinatura ela tem muitas características, inclusive na falsificação. Então, houve período em que falsificava-se algumas peças com o nome de autores famosos em peças comuns. Quem não conhecia, é difícil entender. Então, você tem que identificar o shape da peça, os elementos da forja, os elementos da têmpera, o conjunto tudo disso com os elementos do nakago, da parte do cabo da espada, o yasurime, corte, tudo isso, o conjunto inteiro vai compor a maior proximidade possível do autor, período, dependendo do que for encontrado ali. Todos esses elementos são encontrados a partir de uma peça polida. Se uma peça não estiver polida, esses elementos podem estar camuflados, escondidos, né, não identificáveis. E o polimento, como todo o trabalho aqui é uma arte muito específica, é ele, inclusive, que gera o corte. Então, não tem uma pedra de ficar passando só no corte para ficar afiando, como outras possibilidades de espadas de outras regiões, de outras culturas podem ter. Essa peça, se você for mexer, você mexe em toda ela. E quando for polir, isso vai gerar o corte dela. Eu compartilhei isso, você pode encontrar aulas específicas disso por aí, mas o que eu quis compartilhar é trazer que são peças próximas, que não são peças sagradas, veneráveis, inatingíveis, e tampouco são peças qualquer. Não é uma faca de churrasco, não é uma peça a se tratar de qualquer forma, são objetos de arte. As classificações formais vão desde espada de arte até tesouro nacional. E isso não é por quem usou, é pela qualidade da peça, qualidade artística atingida pelo autor na obra. Então eu quis compartilhar para trazer um pouco dessa acessibilidade, e você vê que, apesar de eu ter acesso, que o Laerte Otaino Sensei me ofereceu com muita gentileza e generosidade, eu posso identificar alguns elementos que eu tive a oportunidade de experienciar com ele, mas jamais me estaria qualificado na condição que eu tenho para avaliar uma peça dessas, para dizer o autor, para dizer o período com definição. Eu quis mostrar que não é um objeto simples, não é à toa que isso aqui representa a alma do samurai. E essa experiência me foi muito rica,
assim, eu não teria condições de homenagear o Otaiano Sensei, mas porque ele de fato é um tesouro cultural, ou infelizmente faleceu, foi um tesouro cultural brasileiro. Então é uma coisa que assim, foi um privilégio ter convivido com ele, e eu espero que tenha sido útil a gente compartilhar essa perspectiva de apreciação e de acesso. Grato.